Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O Grande BH em Pauta desta semana vai discutir os crimes envolvendo policiais. Nos últimos meses, uma série de crimes envolvendo agentes de segurança pública ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte. 4 policiais civis serão investigados pela Corregedoria da Polícia em Belo Horizonte. Eles são suspeitos de desviar R$70 mil do empreiteiro Sebastião Maximino, que foi assassinado em janeiro deste ano. A Corregedoria da Polícia Civil, a gente tem acreditado muito nela. Ela tem se empenhado para identificar esse policial que mostrou a documentação de policial e a arma para a Ingrid. Um inquérito policial apura o envolvimento de um soldado e um cabo da corporação em uma ocorrência no último dia 22 de maio, em que as vítimas afirmam que sofreram agressões, quando também teria ocorrido um estupro. O comando da Polícia Militar não fez nada. Sequer ele afastou o major e os capitães que estavam envolvidos. As mesmas denúncias que ele fez na Comissão de Direitos Humanos, ele fez em inquérito policial militar. Trata-se de um crime comum e vamos tratá-lo como um preso, como um indivíduo que cometeu qualquer tipo de crime, um crime, né, uma barbárie, aonde nós, da própria instituição, da Polícia Militar, ficamos chocados com esse tipo de crime, né, ainda mais cometido por um policial militar. 3 irmãos da mulher do cabo, assassinada no último domingo, foram ouvidos na tarde desta quarta-feira na Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH. O delegado Márcio Rocha, responsável pelo caso, tenta reunir provas suficientes para pedir a prisão preventiva do cabo Marcos Antônio Alves de Lima, de 45 anos. Nós ouvimos aí trechos de várias reportagens da Band News FM dos últimos meses sobre exatamente essa questão, crimes envolvendo policiais militares. Entre os casos estão os policiais que agrediram e estupraram uma mulher grávida em Contagem durante uma falsa abordagem policial, crimes passionais cometidos por policiais e agentes da Polícia Civil que assassinaram militar. Mas os bons policiais também são vítimas da violência. O número de agentes de segurança mortos em Minas tem aumentado nos últimos anos. Em 2010 foram 7 mortes, em 2011 esse número pulou para 10 e nos primeiros 6 meses deste ano já foram 6 policiais assassinados. Estatística que assusta os agentes de segurança. Incontáveis momentos muito tristes de estar sepultando colegas, muitos mortos covardemente, outros por ter sido extremamente profissionais, responsáveis, e atuado até mesmo em horário de folga, mas atuando dentro do princípio da sua responsabilidade profissional de polícia militar. Geralmente essas pessoas que morrem, que têm contato direto com a gente, que vivem com a gente no dia a dia ali, é muito mais dolorido. Toda vez que você vê a família lembra, toda vez que você está no combate que acontece alguma coisa com outro policial morre, você também lembra daquele colega seu, entendeu, que perdeu a vida dele ali em prol da sociedade. E muitas das vezes, mais na frente, quem ceifou a vida dele, às vezes nem é encontrado, às vezes continua aí na rua aí, porque a impunidade é muito grande, tirando a vida de outras pessoas e até de outros colegas da gente. Meu irmão foi morto em 19/1/2007, quando ele participava de uma operação policial militar contra o tráfico de armas e drogas. Quando ele adentrou na favela conhecida como Sovaco das Cobras, lá no bairro Califórnia, os marginais da região estavam escondidos, alguns em cima da laje. Foi quando eles avistaram o meu irmão, um policial, começou uma troca de tiro. E meu irmão foi alvejado embaixo dos braços, né, que ele estava posicionando a arma, foi alvejado entre o braço e o colete. Foi um tiro de 9mm que transfixou e acertou o coração dele. Ele morreu a caminho do hospital. E semana passada, eu trabalhando, tive um amigo de farda morto também por marginais, lá no Glória. Um assalto, ele estava trabalhando, ele tomou 4 tiros e faleceu. Então, aí eu relembrei tudo novamente, aquela ficha tudo novamente. Eu estava no turno, eu estava na ocorrência, é um rapaz que eu saía pro turno junto com ele, então a gente vai lembrando, então a gente vai perdendo um amigo. Então a gente, sim, gostaria de expor também as necessidades que a gente tem. O Estado, acho que deveria olhar mais pra gente. Pois é, a pessoa de farda acaba se tornando um alvo em potencial de bandidos que, afinal de contas, andam tão bem ou mais
bem armados que eles próprios. Outro número que também cresceu foi o de manifestações recebidas pela Ouvidoria de Polícia do Estado. Nos 3 primeiros meses de 2012, o órgão recebeu 666 chamados, uma alta de 22% com relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 272 denúncias contra policiais e 343 reclamações dos serviços prestados pelas forças policiais do Estado. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Robson Sávio, professor da PUC Minas Gerais. Professor Robson, muito bom dia. Bom dia para você, Luiz, e para todos os ouvintes. Professor, ouvimos depoimentos de alguns parentes de policiais e alguns agentes também, e ouvimos trechos até de reportagens passadas aí pela Band News FM, e vimos a impressão que a gente tem é que a proximidade da polícia com a criminalidade, ela está ficando cada vez mais estreita, né? Esses laços estão ficando cada vez mais estreitos. Mas isso não quer dizer, evidentemente, que a gente está tendo um aumento de policiais envolvidos com o crime. Talvez mais expostos ao crime. Esse diagnóstico está correto? Nós temos que entender o seguinte, que a realidade da criminalidade violenta, ela alterou muito nos últimos anos. Nós temos hoje, é claro que as pessoas, principalmente alguns segmentos do tráfico de drogas e crimes associados ao tráfico, como contrabando e grupos mais organizados, acesso a armamento cada vez de maior poder ofensivo, e é claro que, obviamente, nessas disputas que há entre policiais e esse tipo de organização muito armada, o índice de letalidade é muito grande, ou seja, o índice de morte de policiais também é grande. Nós temos que entender, então, duas coisas. Em relação aos policiais, é preciso que nós temos policiais cada vez mais treinados, que atuem muito mais na perspectiva da investigação criminal do que no confronto, né? E, por outro lado, também que as organizações policiais deem mais respaldo aos policiais que adoecem muito, porque é uma profissão altamente estressante, né? E muitas vezes o policial, em condições psicológicas lamentáveis, está atuando, o que deixa ele muito mais exposto, e, por outro lado, também mecanismos mais eficientes de controle da atividade policial. Nós temos no Brasil uma das polícias mais violentas do mundo, que mais mata, infelizmente. E muitas vezes, inclusive, mata muito porque não sabe agir com mais técnica e mais eficiente. Ou seja, é preciso mudança dos dois lados. Eu só acho que o caminho para evitar que os policiais fiquem tão expostos, então, seria otimizar o treinamento que esses policiais são submetidos? Certamente nós temos um problema sério. Geralmente os policiais que estão no Brasil em geral, que eles estão na frente, digamos assim, dos eventos de combate à criminalidade, são justamente aqueles policiais que recebem menos treinamento das instituições, né? Por exemplo, no caso das polícias militares, o oficialato, que é muito mais treinado e preparado, geralmente tem cargos, muitas vezes cargos mais administrativos. Então, o policial da ponta, esse precisa de bom treinamento, qualificação o tempo todo, justamente melhor técnica, suporte, inclusive, emocional, porque a atividade é muito conflituosa, todo um respaldo, digamos assim, da instituição para não atuar, digamos assim, com algum tipo de fragilidade. Isso é fundamental para melhorar a qualidade da atuação policial e, é claro, muito investimento em tecnologia e investigação, porque nós sabemos que uma polícia eficiente nem sempre é aquela polícia que está o tempo todo em confronto, mas é aquela que está agindo e desarticulando as instituições criminosas. No Brasil, por exemplo, nós temos uma polícia que age mais ou menos assim e que tem tido bom êxito, que é a Polícia Federal. Nós não vemos a Polícia Federal geralmente em confronto, porque ela trabalha muito mais sob o ponto de vista da investigação criminal e atua justamente dentro dessa perspectiva. Uma eventual junção das polícias ou transformação das duas polícias estaduais em uma polícia só poderia ajudar a resolver esse problema, professor? Nós temos um problema que é o que nós chamamos de desconstitucionalização das polícias. Nós advogamos no sentido de que cada estado deveria organizar as suas forças policiais de acordo com a especificidade da criminalidade desses estados. Mas para isso a gente tem que ter primeiro uma mudança na Constituição. Agora, me parece que é quase que um consenso hoje entre aqueles estudiosos da área da segurança pública, inclusive os operadores da segurança pública, muitos deles policiais, de que nós precisamos avançar no Brasil por uma polícia de ciclo completo.
Não é possível que nós tenhamos duas instituições policiais que não trabalham de forma cooperativa e muitas vezes, inclusive, uma desfaz o trabalho da outra, sem contar de muitos conflitos entre essas duas instituições. Isso gera um custo muito grande, pouca efetividade da ação policial, um descrédito cada vez maior na ação policial, o que deslegitima as ações das polícias e, portanto, a gente precisa de avançar nesse sentido. E nesse caso, para que lado a gente avançaria? Seria para uma desmilitarização das polícias ou para uma militarização de vez, unificando para esse lado da polícia militar, que parece que hoje, aqui, pelo menos aqui no estado, é a polícia que recebe mais investimentos e que tem mais condições de trabalhar? Mas eu não sei, né? Quer dizer, o modelo ideal é um modelo que precisa ser construído com a participação, claro, da sociedade civil, dos nossos representantes, para pensar não numa polícia que ela seja assim um assado, mas uma polícia cidadã que garanta mais os direitos das pessoas e menos o patrimônio, né? Porque hoje a gente tem uma polícia muito patrimonialista, que é muito mais atenta para os crimes contra o patrimônio do que os crimes contra a vida. Precisa de mudar essa realidade. E nas sociedades democráticas, mais democráticas, a tendência é de que nós tenhamos instituições uniformizadas, com características de boa investigação, mas com uma tendência cada vez maior de desmilitarização. Muito bem, professor Robson Sávio da PUC Minas conversou conosco sobre essa questão das polícias nesse início de semana, início de debate do nosso grande BH em Pauta. Professor, obrigado por atender a reportagem da Band News FM, uma boa semana para o senhor. Para vocês também,